8 taças que foram levantadas de maior ou menor importância por o Felipe Luiz. 8. É um negócio impressionante, cara. O trabalho desse cara é um negócio sério. É de admirar. Será que o Flamengo vira favorito? Teremos um brasileiro como favorito na final do Mundial? Sim, tá jogando muito, não tem pra ninguém. Se igualam, as forças ficam iguais. Ou não, gente, o que é isso? PSG é seleção mundial, campeão da Champions. O Flamengo hoje não é mais forte que alguma seleção sul-americana, fazendo a comparação do Mauro? Fala pessoal, mais um vídeo. Vamos ver aqui o que a mídia está repercutindo sobre o Mengão. Rapaz, o jogo vai ser quarta-feira. E a mídia já está repercutindo, porque sabem que o Flamengo vai ganhar de 3-1. Anota aí, 3-1 Flamengo. Vamos ver o que eles estão falando, meu povo. Futebol entre duas equipes, dois bons times, né? O Flamengo é um ótimo time, o PSG é um excelente time. Pode acontecer qualquer coisa, né? Acho que a diferença em relação a outros confrontos de final de ano é que o representante sul-americano teve oportunidade na Copa do Mundo de Clubes de jogar 2 vezes contra equipes poderosas da Europa. O Chelsea, que é o campeão, né? Ganhou a Copa do Mundo de Clubes, e o Bayern de Munique, que dispensa apresentações. Então, acho que isso dá um certo know-how para o time, para o técnico, né? Entre erros e acertos. Se foram 2 partidas, uma quase perfeita contra o Chelsea, melhor atuação do Flamengo no ano, vitória sobre o Chelsea, especialmente no segundo tempo, e depois contra o Bayern, um jogo de muitos erros que comprometeram a atuação, o time acabou perdendo e sendo eliminado. Então, acho que tem lições recentes, aprendizado, e dá para fazer um bom jogo. Mas é um jogo muito difícil contra um adversário que é melhor. É sempre muito fácil seguir o raciocínio é lógico. Quem manda no futebol é o dinheiro. O dinheiro está na Europa. Os europeus compram os melhores jogadores, formam os melhores times. Então, para enfrentá-los, você tem que conseguir uma situação excepcional, né? Jogar muito bem, torcer para que os caras não estejam tão inspirados, enfim, coisas do futebol, né? Porque há uma diferença muito grande, é muito distante daquilo que acontecia até o início dos anos 90, quando o São Paulo ganhou de Milan, Barcelona, e tinha 5, 6 jogadores da seleção brasileira, por exemplo. Antes, o time do Flamengo, o time do Cruzeiro, mesmo nos anos 70, né? Ganhou em 76, perdeu, na verdade, foi a final, mas ele acabou perdendo, mas chegou naquela época na final com o Bayern de Munique, jogo de volta, quando você tinha os principais jogadores no Brasil, né? A partir do momento que surge a lei Bosman, né, que derruba as fronteiras do futebol na Europa e todo jogador europeu passa a poder jogar em qualquer país, eles passam a formar seleções transnacionais. Jogador africano, asiático, sul-americano, mexicano, o que for, se tem um parente distante que nasceu, sei lá, em Portugal, Polônia, Itália, não importa, Bulgária, o cara consegue enfiar lá um passaporte europeu, o cara vira cidadão europeu. Aí, até as seleções desfiguraram, né? Até nas seleções acontece isso em alguns casos. O próprio Jorginho, que joga no Flamengo, é da seleção da Itália, nasceu no Brasil, né? Se naturalizou. Então, passou a haver uma distância muito grande. Isso, não digo que viabiliza, mas tornou muito mais difícil. É o que explica esse tempo todo em que os europeus sempre ganham, porque eles são muito mais fortes. Os times europeus fortes são mais fortes do que as grandes seleções, em geral, porque você tem jogador, por exemplo, a seleção da Alemanha, se não tiver um bom lateral direito naquela geração, não pode comprar um lateral de outra nacionalidade, certo? Você tem que se virar com o que tem. Um PSG da vida, não tem o Bayern muitas vezes é mais forte que a seleção alemã. Exato, eu não tenho ponto direito, eu vou lá e contrato um ponto direito de outra nacionalidade e põe no meu time, não tem problema nenhum. Então, os grandes times são mais fortes do que as seleções. Aqui não acontece esse confronto, mas é possível, né? Acho que se o Flamengo fizer um bom jogo, acho que o mais importante para o Flamengo, eu estou achando assim muito leve. Não tem uma cobrança, não tem. O Flamengo conseguiu o que era mais importante, né? Ganhou os 2 títulos mais importantes. No momento ainda é o detentor da Copa do Brasil. E são 8 taças que foram levantadas de maior ou menor importância por o Felipe Luiz. 8. É um negócio impressionante, cara. O trabalho desse cara é um negócio sério. Desde o final do ano passado para cá, as únicas competições que ele não avançou foi a Copa do Brasil, que ele foi eliminado nos pênaltis com o time misto, pelo Atlético Mineiro, e a Copa do Mundo de Clubes, que aí é uma situação que, tudo que eu falei, era quase impossível um time brasileiro, sul-americano, chegar ao título. Então, para aquilo que era viável, possível, ele ganhou quase tudo. É de admirar. Até agora, é a vez que o Brasil chega mais forte por causa do Flamengo. Pelo futebol que está jogando, chega mais forte para fazer frente a um time europeu de ponta como é o PSG. Então, eu acho que tem chance. Se o Flamengo conseguir fazer uma boa partida, contar com sorte, porque precisa ter, o Flamengo pode até vencer o jogo, por que não? Eu acho que chega forte por uma decisão como essa.
levando-se também em consideração que o Flamengo, se ele tirar o peso do jogo, porque para aqui, para a América do Sul, o jogo pesa mais. O europeu ganhou, perdeu, não vai mudar nada. Para o Flamengo, se ele chegar com essa imagem também do jogo, se ele chegar com essa característica, levando a decisão desse jeito, tanto faz, pode jogar mais bola. E o Flamengo está nessa condição, por conta de tudo que ele fez. Ele ganhou tudo, etc. E não tem problema nenhum perder para o PSG. Precisava jogar bem e tal. Então, por causa disso, eu acho que as chances do Flamengo são razoáveis, pelo menos. Confiança lá no alto, né? Na verdade, com brasileiro, Libertadores. Isso, claro. Isso tudo ajuda. Eu acho que a gente só consegue comparar esse time do Flamengo, talvez, ao do Jorge Jesus, até pelo número de conquistas. O Mauro estava falando das taças do Felipe Luiz. O Jorge Jesus era aquele técnico que tinha mais taças que derrotas, né? E o Flamengo do Jorge Jesus conseguiu fazer uma final muito digna com o Liverpool, né? Perdeu na prorrogação. Em relação a 2012, eu acho que o Oscar falou, talvez essa impressão que ele tem que nunca um time sul-americano chegou tão bem ou tão forte, também deve ser o fato que nunca a América do Sul, ou melhor, o Brasil, nunca teve tanto investimento no futebol. Então, se a gente reparar, até pouco tempo, Jorginho jogava em grande Europa, Danilo jogava em grande Europa, Alexandre jogava em grande Europa, Samuel Lino jogava em grande Europa. Então, hoje, um clube brasileiro, ou mais de um, o Palmeiras também consegue isso, o Palmeiras contratou o servidor do Barcelona. Né? Não contratou, foi lá e pagou. Hoje, o nível de investimento do futebol brasileiro também é muito alto. Então, você consegue ter times muito fortes. Talvez... o Flamengo hoje não é mais forte que alguma seleção sul-americana, fazendo a comparação do Mauro? Sim. O Palmeiras não é? Possivelmente. Não, seria mais forte do que a maioria delas, né? Não sei se a maioria, mas não dá jogo Flamengo e seleção paraguaia, Palmeiras e seleção paraguaia. Dá jogo Flamengo e Argentina, gente. Está exagerando um pouco, mas tudo bem. Ele está superlativo. Não, é verdade. Está exagerando um pouco. Não dá, gente. Não, imagina, são 10. Se ele for melhor que 6, é a maioria. O Messi machucado, não pode jogar e tal. Então, eu falei que o Bayern de Munique é melhor que a seleção da Alemanha, e hoje. Eu não sei se o Flamengo é melhor que a seleção brasileira, mas eu estou dizendo que tem jogadores, não digo que seja, Oscar, acho que ainda não é. Talvez não seja, nem que a seleção argentina, mas que as demais acho que tem jogo, né? Eu acho que tem... Não dá para estar em duas vezes, em dois lugares no mesmo momento como o Nil, mas agora eu vou fazer a provocação, não vou resistir. E Flamengo e seleção brasileira? Então, eu acho que dá jogo, mas eu acho que a seleção brasileira tem a diferença, né? Os jogadores da seleção brasileira estão no auge da carreira, a maioria deles. Então, assim, o Flamengo já teve o Vinícius Júnior, mas não tem mais, né? Esse tipo de jogador, né? Então, eu acho que não, viu, Vladir? Não se empolgue tanto. Mas o que eu acho também é que tem que olhar um pouco o adversário, sempre. Por que o Corinthians ganhou do Chelsea, o São Paulo ganhou do Liverpool e o Inter ganhou do Barcelona? Também porque os adversários, menos o Barcelona, que eu acho que viviam um momento muito bom. Aquela eu considero a maior vitória recente de um clube brasileiro nesse tipo de competição. Nesse último compromisso da temporada, querendo aí buscar uma temporada perfeita e trazer o Mundial para casa. Com o PSG desfalcado, vamos falar sobre esse time do PSG que já está no Catar, sem alguns nomes importantes, hein? Sem Hakimi, com dúvidas em torno de Dembélé e de Marquinhos também. Com um time mexido, desfalcado, será que o Flamengo vira favorito? Teremos um brasileiro como favorito na final do Mundial? Sim, tá jogando muito, não tem pra ninguém. Se igualam, as forças ficam iguais. Ou não, gente, o que é isso? PSG é seleção mundial, campeão da Champions. Tem desfalques, pode ter Dembélé, não deve ter Marquinhos. A gente vai ver na prancheta já que eu escalei com Marquinhos para explicar como é que fica sem Marquinhos. Mas eu acho que tem também, por outro lado, um certo olhar que tinha contra o Liverpool. Que em 2019, eu estava lá no Catar, em 2019, era... o Liverpool vai escalar os reservas. Cara, o Liverpool não vai escalar os reservas. Não, porque o Liverpool não está bem. O Liverpool estava em terceiro lugar no grupo da Champions até a penúltima rodada. E aí classificou no grupo do Paris Saint-Germain, que era o líder. Acabou eliminando o Napoli. E classificou em segundo lugar no grupo do PSG daquela vez.
o Liverpool não está mais tão forte como era antes. O Liverpool estava forte o suficiente para levar um jogo para prorrogação. Porque o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. Tanto que o jogo foi para prorrogação. E eu acho que é mais ou menos o mesmo cenário. O Paris Saint-Germain é forte e o Flamengo também é forte e por isso vai dar jogo. Vai dar jogo. Isso já sabemos que vai dar jogo, pelo menos é o que indica, né? Futebol é futebol, mas a indicação que a gente tem é que dê jogo. Mas as forças se igualam ou nem tanto, hein, Mussete? Eu acho que se igualam, Lu. Eu acho que mesmo que o PVC tivesse força máxima, eu ia falar, que o PSG tivesse força máxima, eu acho que daria jogo. Você tá com força máxima, PVC? Não tô mais. Não, já tive. Já fui mais forte. Tá bom, a idade chega, PVC. Você tá ótimo. Diga, Mussete. Assim como o nosso PVC, esse PSG não tá com a força máxima, então eu acho que iguala um pouco mais as coisas. O Flamengo é um grande time, tem jogadores, né, de nível mundial. Eu acho que se tivesse que colocar um favoritismo, seria pro lado do PSG, mas muito discreto. Eu acho que as forças se igualam, seria a minha resposta dessa enquete. Por resgatar aqui na minha memória, quando é que a gente poderia falar em forças iguais se tratando de um Intercontinental, de um Mundial de Clubes? Isso já aconteceu quando? Claro, né? Não estou indo lá para a época de Pelé e tudo. Tem que ir para os anos 80 e 90. De 90 para, pelo menos da época que eu acompanho o futebol e que eu havia nascido, não me lembro. Olha só, se você for buscar o caso Bosman para cá, porque para mim o que mudou, a gente discutiu muito isso, exaustivamente isso na época da Copa do Mundo de Clubes. Se eu estiver sendo repetitivo e chato, pode mandar mensagem dizendo: você está sendo repetitivo e chato, admito. Mas a questão é, de 95 para cá, até 95, eram 24 títulos da América do Sul e 22 da Europa. De lá para cá, 95 para cá, ganharam 98, 99, 2000, Boca Juniors ganhou um. O Corinthians ganhou o Mundial de Clubes de 2000. Diante do Vasco, aliás, teremos a reedição desta final na final da Copa do Brasil. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012. De 95 para cá, contando os Mundiais de Clubes oficiais, são 7 títulos em 30 anos da América do Sul. Até 95 eram 24 da Europa, 24 da América do Sul e 22 da Europa. Considerando Copa Intercontinental, Mundial de Clubes de 60 a 2004. O que mudou? O que mudou foi o caso Bosman. Aliás, hoje tem uma bela entrevista do Jean-Marc Bosman, o revolucionário disso, no L'Équipe, na França. No L'Équipe hoje não tem nenhuma linha sobre a Copa Intercontinental, nenhuma. L'Équipe, edição impressa. Não tem nenhuma linha sobre Copa Intercontinental e tem uma entrevista com o Jean-Marc Bosman falando sobre o que ele representou para a história do futebol mundial de clubes. Ele acabou com o padrão de estrangeiros. Nessa discussão de limite de estrangeiros no Brasil, poucas pessoas falam que na Europa tem limite de estrangeiros. Em regra, são 3 extracomunitários. Só que se você tem passaporte italiano, português, alemão e espanhol, você vai jogar em qualquer lugar da Europa. Então, você tem times que são inteirinhos internacionais. Isso mudou. A partir do momento em que você não tinha mais 3 estrangeiros por clube e podia ter 11 brasileiros com passaporte no mesmo clube, isso enfraqueceu o futebol da América do Sul, de clubes. E enfraqueceu a nossa cultura também. Isso transformou. Então a gente vai ter que voltar para ter uma Copa do Mundo de Clubes, um Mundial de Clubes, em que você achasse que Brasil e Europa estavam no mesmo nível. Você tem que voltar, eu diria que para 93, quando o Milan foi jogar e o Milan não era campeão da Europa, o Olympique de Marseille estava suspenso. São Paulo e Barcelona, que o São Paulo ganhou, o Barcelona, no nosso imaginário, era muito favorito. Grêmio e Hamburgo não era, Flamengo e Liverpool não era, mas São Paulo e Barcelona, o Barcelona era muito favorito.
E o São Paulo, reveu o tape, o São Paulo estraçalhou o Barcelona no segundo tempo. Contra o Milan, e o Milan não era tão favorito, porque o São Paulo já era campeão do mundo, o Milan foi melhor que o São Paulo e o São Paulo ganhou o jogo. E eu acho que foi a última vez que a gente olhou para o Mundial, mesmo com o Cruzeiro e Borussia Dortmund, foi a última vez que a gente olhou para o Mundial com o Brasil em condição de igualdade. Que coisa, né? Olha só, de 93 para cá, quantos anos se passaram e agora a gente vê essas forças... E ganhou. Sim, e ganhou. E é cada vez mais difícil, né? Porque a gente perde os nossos jogadores aqui cada vez mais cedo. O PVC já deu essa aula aqui pra gente. Então, conseguir isso, entrar num nível de igualdade, já é um feito enorme desse Flamengo, independentemente do que aconteça.